Ainda estava escuro quando a porta do quarto se abriu com um estrondo que fez Dona Antônia estremecer na cama. A idosa, deitada de lado, levou a mão às costas num reflexo de dor. Cada movimento parecia riscar fogo sob a pele. Mariana entrou sem pedir licença, sem sequer diminuir o tom dos saltos no piso frio. Abriu a cortina com força, deixando a luz pálida da manhã invadir o quarto. "Levanta, vamos, levanta", ordenou num tom seco. "Aqui não é spa." Dona Antônia respirou fundo, tentando encontrar uma posição que doesse menos. As costas latejavam como se ainda vibrassem das tarefas do dia anterior, impostas pela nora com crueldade calculada. "Mariana, por favor", murmurou a voz fraca. Eu não aguento mais. Dói muito." Mariana cruzou os braços e inclinou o rosto, estudando a idosa com um sorriso curto e venenoso. "Drama de novo logo cedo? Meu Deus, a senhora mal começou o dia." A idosa tentou se sentar, mas a dor irradiou tão forte que ela precisou apoiar as duas mãos no colchão. Mariana revirou os olhos. "Vamos. Hoje eu vou receber gente importante. Uma social." A palavra saiu carregada de deboche. "Não que a senhora saiba o que é isso, claro." Dona Antônia baixou a cabeça. Não sabia ler direito, não tinha estudo, mas entendia perfeitamente quando alguém a diminuía. Eu só preciso de 1 minuto", sussurrou. "Minuto nada." Mariana avançou, puxando o lençol. "A casa é grande e eu quero tudo impecável antes das 10. Rosângela cuida de algumas partes, mas você, como hóspede eterna, vai me ajudar." Antônia apertou os olhos de dor. Os hematomas que escondia sob a camisola fina ardiam. No dia anterior, Mariana a fizera limpar 2 corredores inteiros, dobrada por horas, só para provar que a sogra ainda servia para alguma coisa. "Mariana, eu realmente não consigo." A nora se aproximou, abaixando-se para falar perto do rosto da idosa. "A senhora consegue, sim." O sorriso se ampliou, mas sem alcançar os olhos. "Consegue quando o Alexandre está aqui, né? Fica toda esperta, toda animada. Até parece outra pessoa." Antônia engoliu em seco. Era verdade. Na presença do filho, Mariana virava um anjo, tocava a sogra pelo ombro com delicadeza, oferecia chá, perguntava se ela estava confortável. Mas quando Alexandre saía para trabalhar, o anjo virava pedra. "E outra coisa", continuou Mariana, ajeitando o cabelo com elegância estudada. "A senhora vive aqui sem pagar nada, sem fazer nada. Alexandre finge que não vê, mas eu vejo. E hoje, pelo menos hoje, a senhora vai justificar esse favor." A vergonha queimou o peito da idosa. "Eu só sinto muita dor." Mariana suspirou alto. "As costas? De novo isso?" "Ah, por favor, Dona Antônia." Ela estendeu a mão e puxou a idosa pelo braço, com força o suficiente para fazê-la soltar um gemido involuntário. "Se tivesse levantado na hora ontem, não estaria assim." A idosa mordeu o lábio para não chorar. "Por favor, não me puxe." "Então levanta sozinha." Mariana se afastou impaciente. "Eu não tenho tempo para esse melodrama logo cedo." Antônia respirou fundo e tentou pôr os pés no chão. Sentiu o frio subir pela pele frágil. Dobrou o corpo devagar, lutando contra a pontada ardida que subia da lombar. Isso, ironizou Mariana. "Bem devagar, senão a senhora desmonta." Quando finalmente conseguiu ficar de pé, Antônia apoiou a mão na cômoda para não cair. "Eu não devia estar fazendo isso", murmurou, quase para si mesma. Claro que devia. Mariana virou-se para a porta. "A senhora mora aqui. E morando aqui, ajuda." A idosa respirou firme. "O Alexandre, ele não gostaria disso." Mariana deu uma risada curta. "O Alexandre acha que tudo é frescura sua. Ele diz que a senhora não entende como funcionam as coisas no mundo dele." Mariana imitou as aspas com os dedos. "E de fato, né? A senhora acha que rico tem tempo para drama?" Aquilo doeu mais que a dor física. Antônia sentiu os olhos marejarem. "Eu nunca quis atrapalhar, mas atrapalha." Mariana foi direta. "E muito." A idosa inclinou o rosto, tentando recuperar fôlego. "Por favor, Mariana, eu já falei. Chega.
Levanta essa postura e vem limpar a sala. E então, como um raio que corta o céu sem aviso, uma voz masculina surgiu atrás delas. Mariana! A nora congelou. A idosa arregalou os olhos. Na porta, parado, sem que nenhuma das duas tivesse percebido sua chegada, estava Alexandre, com um olhar que Mariana jamais havia visto. Quando Alexandre apareceu na porta naquela manhã, com o rosto tenso e o olhar firme, a memória de Dona Antônia voltou anos atrás, para o momento exato em que tudo começou a mudar. O dia em que ela percebeu que o filho deixava de ser seu menino para se tornar um homem moldado por um mundo que ela não conhecia. Alexandre sempre fora estudioso, determinado, ambicioso. Trabalhou desde cedo, aprendeu a programar praticamente sozinho e cresceu profissionalmente de forma impressionante. Quando a empresa deslanchou e o dinheiro começou a entrar, ele passou a circular por ambientes que Antônia nunca imaginou pisar. Jantares corporativos, viagens, eventos sofisticados. Foi em um desses eventos que ele conheceu Mariana Sampaio, elegante, articulada, acostumada a ambientes de luxo e extremamente consciente do impacto que causava. O início parecia inocente. Mariana era doce com Alexandre, sorridente, dedicada. Tratava Antônia com educação exemplar, sempre usando um tom ensaiado de respeito. A senhora criou um homem admirável, Dona Antônia, dizia, e a idosa sorria, mesmo sem se sentir totalmente confortável. Tinha algo nos olhos da moça, algo que não combinava com a voz macia. Quando casaram, Alexandre parecia outro homem, não por maldade, mas absorvido pelo novo mundo. Passou a falar de contratos, investimentos, viagens. E Mariana, sempre ao lado, completava as frases dele com uma intimidade que crescia rápido demais. O primeiro sinal de mudança surgiu sutilmente. Um dia, Antônia comentou que não se sentia bem com um comentário que Mariana fizera à mesa. Alexandre riu e acariciou o ombro da mãe. A senhora às vezes exagera. Mariana é só moderna, mãe. A senhora não entende muito dessas coisas. Antônia silenciou. Não porque concordasse, mas porque reconhecia o brilho apaixonado nos olhos do filho. E no fundo, ela sabia que a vida dele não era mais a mesma. Com o tempo, a distância entre mãe e filho deixou de ser física e passou a ser emocional. Ele continuava amoroso, mas mais ausente, mais distraído, mais disposto a defender a esposa do que ouvir sua mãe. E Mariana percebeu isso. Percebeu e usou. A máscara começou a rachar quando Mariana passou a corrigir Antônia por coisas pequenas, como a forma de falar, o jeito de segurar um copo ou até a maneira de se vestir dentro da própria casa. Dona Antônia, a senhora vai usar esse chinelo mesmo? Dizia rindo. Parece coisa de novela antiga. Alexandre não presenciava, mas Rosângela sim. E foi ela quem começou a notar que a sogra sempre esperava o momento em que o filho chegava para relaxar os ombros e respirar um pouco mais tranquila. A primeira humilhação real veio numa tarde chuvosa. Mariana havia marcado um jantar com amigas da alta sociedade e, de última hora, decidiu que queria a sala impecável. Antônia, que estava de repouso por recomendação médica, tentava ler o salmo em seu terço quando Mariana entrou, impecável num vestido claro, e disse: Dona Antônia, levante. Me ajude a arrumar a mesa. Mariana, eu tô um pouco tonta. O doutor Renato pediu para eu evitar esforço. O doutor Renato não paga minhas contas, respondeu a nora com frieza. Levanta, não me deixa passar vergonha. Antônia tentou se erguer devagar, mas a dor nas costas era intensa. Um dia antes, Mariana a fizera arrastar uma estante pequena, porque, segundo ela, ninguém ia morrer por reorganizar umas coisinhas. O esforço foi demais para a idosa, que passou a noite acordada de tanta dor, mas não disse nada ao filho. Não queria incomodá-lo, não queria parecer fraca. Naquela tarde do jantar, ao se curvar para pegar uma toalha caída no chão, Antônia sentiu uma fisgada tão aguda que perdeu o fôlego. Bateu contra o canto da mesa e deixou escapar um gemido abafado. Mariana, sem paciência, olhou com irritação.
Meu Deus, de novo isso? A senhora parece que faz de propósito. Só falta se jogar no chão para chamar a atenção. Antônia engoliu a vergonha junto com as lágrimas. Naquele mesmo dia, Rosângela foi quem descobriu os hematomas pela primeira vez. Ao entrar no quarto para arrumar os lençóis, encontrou a camisola da idosa erguida até a altura das costas, enquanto ela tentava aplicar uma pomadinha simples. Rosângela levou a mão à boca. As manchas roxas tomavam boa parte da lombar. Minha senhora, o que é isso? Antônia apenas balançou a cabeça. Nada, Rô. Só uns tombinhos meus. Eu sou velha, tropeço fácil. Rô sabia que não era verdade. Sabia que havia algo cruel acontecendo ali. E foi naquele exato momento que o medo de Antônia, o medo profundo de perder de vez o filho, se tornou uma certeza silenciosa. Uma certeza que agora, naquele presente, voltava como um eco doloroso enquanto Alexandre, parado na porta, finalmente via o que nunca tinha visto. Rosângela nunca esqueceu o dia em que encontrou aqueles hematomas espalhados pelas costas de Dona Antônia. A imagem ficou gravada na mente dela como uma ferida aberta. A idosa, encolhida na cama, tentando esconder a dor, parecia menor do que realmente era. Parecia alguém que já tinha perdido tanto na vida que não tinha mais forças para lutar pelo pouco que lhe restava. E mesmo assim, ainda sorria fraco, tentando disfarçar. A partir daquele dia, Rô ficou ainda mais atenta. Observava Mariana, observava os horários, observava os sumiços estratégicos do casal. E observava, principalmente, como a idosa ficava sempre mais nervosa quando o relógio marcava perto da hora em que Alexandre ia sair para o trabalho. Era como se uma sombra se aproximasse lentamente. Com o passar das semanas, o comportamento de Mariana deixou de ser apenas hostil e se tornou metódico. Tudo era calculado, tudo tinha intenção. A nora havia decidido que Antônia era um estorvo e agora fazia questão de mostrar isso de maneiras cada vez mais sutis, porém cruéis. Começou a reclamar do modo como a sogra andava pela casa. A senhora arrasta esse chinelo como se estivesse pedindo esmola, dizia cruzando os braços. Minha casa não é asilo, Dona Antônia. Depois passou a criticar como ela se sentava. Mais ereta, por favor. Parece cansada o tempo todo. Isso pega mal quando temos visitas. E como se isso não bastasse, Mariana passou a escolher as tarefas mais difíceis da casa para delegar justamente à idosa, nunca na frente de ninguém, nunca em momento que pudesse ser vista por terceiros. Alexandre não gosta de ver empregada fazendo corpo mole, dizia, manipulando com precisão cirúrgica. A senhora entende, né? Socialmente pega mal. A frase feria mais do que qualquer esforço físico. Antônia não era empregada. Era mãe, era a mulher que deu tudo o que tinha para o filho estudar, trabalhar, crescer. Era a mulher que costurou roupas à mão para economizar, que transformou sobras em jantar, que dividiu a última fatia de pão, porque Alexandre dizia que estava com fome. E ainda assim, agora era tratada como um objeto incômodo num canto da sala. Mas o pior não era o trabalho pesado. O pior era a sensação constante de invisibilidade. Porque Mariana fazia questão de agir como se Antônia não tivesse valor algum, como se seu passado fosse irrelevante, como se ela estivesse ali apenas ocupando espaço. Em um domingo de manhã, por exemplo, quando Antônia tentava cortar frutas para ajudar no café, Mariana tirou a faca de suas mãos com um gesto seco. Deus me livre a senhora se cortar. E depois Alexandre dizer que fui eu. Vai descansar. Ou melhor, vai limpar o corredor do fundo. Aquilo ali está vergonhoso. O corredor do fundo era o mais extenso da casa, frio e estreito. Antônia passou horas dobrada, limpando os rodapés com um pano úmido. No fim, as costas ardiam tanto que ela precisou sentar no chão. E ali ficou, abraçando o próprio corpo, tentando não chorar. Rosângela encontrou a patroa assim, encolhida, com o rosto lavado em lágrimas silenciosas. Minha senhora,
Por que a senhora não conta pro Alexandre? Perguntou num murmúrio. Antônia enxugou os olhos com a manga da blusa. Porque ele não vai acreditar, Rô. Ele acha que eu não entendo esse mundo novo dele. E para ser sincera, eu também não entendo mesmo. Mas eu conheço gente, e essa menina respirou fundo. Ela tem algo ruim no coração. Rô assentiu, com o coração apertado. A senhora não merece nada disso. Ninguém merece humilhação, minha filha, respondeu a idosa, tentando sorrir. Mas Deus sabe o que faz. O tempo passou, e Mariana só se aperfeiçoou na arte de disfarçar sua crueldade. Na frente de Alexandre, colocava a mão de leve no ombro da sogra. Sorria com ternura e dizia: Mãe, a senhora está melhor hoje? Preparou seu chazinho? Alexandre, orgulhoso, retribuía com carinho. Está vendo como ela cuida da senhora, mãe? Por dentro, Antônia murchava. Por dentro, Rosângela queimava. O ápice antes do início do presente aconteceu numa noite em que Mariana entrou no quarto da idosa, fechou a porta devagar e disse sem rodeios: Eu quero engravidar. E não quero meu filho crescendo perto de alguém que vive reclamando, chorando e querendo atenção. A senhora parece personagem de tragédia. Isso tem que acabar. A idosa, deitada com uma bolsa de água quente nas costas, ficou imóvel. Mariana, eu nunca quis atrapalhar, mas atrapalha. A senhora atrapalha. Mariana sorriu, fria. E mais cedo ou mais tarde Alexandre vai perceber isso. Eu só estou acelerando o processo. Foi o primeiro momento em que Antônia percebeu com clareza que Mariana estava planejando algo grande, algo definitivo, e foi exatamente essa sensação, a de que estava prestes a ser apagada da vida do filho, que retornou ao seu peito naquele instante em que Alexandre, parado na porta do quarto naquela manhã, finalmente enxergava a cena com os próprios olhos. Não era mais imaginação, não era exagero, não era drama de velha, era verdade, e estava bem diante dele. Depois daquela noite em que Mariana deixou claro que pretendia acelerar o processo, a rotina na casa ganhou um peso novo, quase palpável. Para Antônia, cada amanhecer parecia carregar a pergunta que ela não tinha coragem de fazer: quando isso vai acabar? Para Rosângela, o dilema era outro. Será que devo contar tudo ao Alexandre? Mas o medo de perder o emprego e de piorar ainda mais a situação da idosa ainda a prendia ao silêncio. Mariana, por outro lado, parecia cada vez mais segura, mais confiante. A cada dia fazia pequenos ajustes na casa que isoladamente pareciam bobagens, mas juntos formavam um padrão claro. Primeiro, tirou os quadros antigos da sala, quadros que tinham valor afetivo para Antônia. Depois, substituiu a toalha de mesa bordada à mão pela idosa por uma peça importada, comentando: Isso aqui sim é casa de gente importante. Nada daquela coisa cafona que sua mãe colocou. Alexandre não notou o veneno na frase. Estava ocupado demais com os novos contratos da empresa, atolado em reuniões, jogado de corpo e alma no projeto que vinha construindo havia anos. Mariana se aproveitava disso com precisão cirúrgica. Mas o que realmente marcou o início da fase mais cruel veio numa tarde aparentemente comum. Rosângela estava organizando os armários da cozinha quando ouviu Mariana chamar a sogra para ajudar com algo simples. O tom era sempre esse: suave, polido, quase simpático. Rô sabia que por trás dele havia sempre uma intenção escondida. Dona Antônia apareceu no corredor, andando devagar, segurando-se na parede. O que foi, Mariana? Eu preciso que a senhora me ajude com o tapete da sala. Ela apontou com a cabeça, sem sequer olhar diretamente para a idosa. Está torto, está feio, e eu não aguento esse tipo de coisa quando vou receber gente. Antônia arregalou os olhos. O tapete grande? Claro, né? Ou tem outro? Mariana deu um sorriso curto. É só puxar um pouquinho para cá. A senhora consegue. A idosa hesitou. Mariana, minhas costas. Ai, meu Deus, suspirou a nora, passando a mão no rosto num gesto teatral. Começou de novo o drama matinal. Rosângela apareceu na cozinha,
olhando discretamente. Eu posso ajudar, dona Mariana. Você? Mariana virou-se, arqueando a sobrancelha. Não, você tem a lista do mercado para terminar. Eu pedi para ela. Apontou para Antônia. Depois acrescentou como quem dá o golpe final. Até porque, né? Ela mora aqui sem pagar nada. Nada mais justo do que colaborar. A frase doeu como um soco. Antônia baixou os olhos, sem força para dizer qualquer coisa. Ela se aproximou do tapete, tentando se curvar devagar. A dor pulsava, como se as costas gritassem por socorro. Rosângela deu um passo à frente, pronta para intervir. Mas Mariana levantou um dedo, advertindo silenciosamente. Continue, disse a nora, impaciente. Fazendo força com as mãos trêmulas, Antônia puxou o tapete alguns centímetros. O movimento simples fez uma fisgada atravessar sua lombar e ela soltou um gemido involuntário. Eu não consigo, murmurou, apertando os olhos. Consegue sim, rebateu Mariana. Pare de exagerar. Rosângela não aguentou. Dona Mariana, ela vai se machucar. Vai se machucar, não. Mariana deu uma risada breve e fria. Ela só é mole, mas eu também já estou cansada disso. Deixa que eu faço. Mas antes de se abaixar, virou-se para a sogra, com uma ironia que queimou na alma da idosa. Alexandre devia agradecer por eu fazer o que você se recusa. Aquilo foi demais para Antônia, que sentiu o coração apertar. Ela tentou se erguer, mas o movimento fez a dor explodir e ela cambaleou para trás, apoiando-se no sofá. Rosângela correu até ela. Sente aqui, minha senhora. Respira. Devagar. Mariana observou a cena com um olhar indecifrável. Rô, leva ela para o quarto. Ela está impossibilitando tudo aqui. Depois acrescentou, olhando a sogra de cima a baixo. Dá até vergonha. A idosa não chorou, não na frente delas, mas, quando chegou ao quarto, as lágrimas vieram silenciosas, quentes, doídas. Eu não queria ser peso para ninguém, murmurou, segurando o terço com força. Deus sabe que eu não queria. Naquela noite, quando Alexandre chegou, encontrou a esposa na sala, elegante como sempre, comentando sobre o jantar que estava organizando. Queria que você me ajudasse com a lista de convidados, amor. Sua mãe não está muito bem, acho que está sensível demais. Ficou até ofendida porque pedi ajuda com o tapete. Um absurdo. Alexandre riu, achando graça. Mãe é assim mesmo, sensível. Mariana o beijou no rosto, satisfeita. Enquanto isso, Antônia permanecia no quarto, escondendo as manchas roxas sob a camisola fina, repetindo para si mesma que não queria atrapalhar. Mas o coração sabia a verdade. Ela estava desaparecendo dentro da própria casa. E ninguém além de Rosângela, via isso acontecer. O silêncio que tomou conta do quarto após a chegada inesperada de Alexandre pareceu congelar o ar. Mariana engoliu seco, tentando entender quanto da conversa ele havia escutado. Antônia, ainda trêmula, permaneceu de pé, porque sentar significaria admitir que estava fraca demais para continuar aquela discussão. E ela não queria parecer fraca na frente do filho. Não mais. O que está acontecendo aqui? Perguntou Alexandre com a voz baixa, mas carregada de algo que Mariana não reconheceu de imediato. Desconfiança. A nora foi a primeira a se mover. Endireitou a postura, ajeitou o cabelo e transformou o rosto em uma expressão doce, tão ensaiada que até a iluminação pareceu mudar. Amor, que surpresa você chegar tão cedo. Eu estava só ajudando sua mãe a se levantar. Ela acordou com dores, coitadinha. A palavra coitadinha atravessou o peito de Antônia como uma agulha. Alexandre desviou o olhar para a mãe. Mãe, a senhora está bem? Antônia respirou fundo, tentando sorrir. Estou, meu filho. Só acordei meio tonta. Mariana sorriu triunfante, mas Alexandre franziu a sobrancelha. Por que ela está assim? Perguntou agora olhando diretamente para a esposa. Porque ela não se cuida. Mariana respondeu rápido demais. Eu faço de tudo para ajudar, mas às vezes ela insiste em não colaborar. Hoje mesmo ficou reclamando que estava com dor, mas também fica andando torta, não faz alongamento, não faz nada do que o médico recomenda.
Antônia baixou os olhos. Alexandre se aproximou da mãe, colocou uma mão em seu ombro e ela encolheu ligeiramente ao toque. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas não passou despercebido por ele. "Mãe, por que a senhora fez isso?" perguntou com um tom suave, mas cheio de alerta. A idosa tentou responder, mas a voz não saiu. Mariana adiantou-se antes que ela conseguisse. "Ela está emocionada, amor. Idosos ficam assim mesmo, um pouco sensíveis. Mariana, cala um pouquinho." Alexandre não levantou a voz, mas o tom seco fez Mariana perder a pose por um instante. Ele virou-se completamente para Antônia. "A senhora está com alguma dor específica? Alguma coisa aconteceu?" A idosa hesitou. As palavras pesavam como pedras. Dizer a verdade significava enfrentar as consequências. Mas continuar em silêncio significava perpetuar um sofrimento que já se arrastava por meses. "É só dor nas costas", murmurou. Alexandre levou a mão até a lombar da mãe num gesto espontâneo de carinho e, sem querer, tocou próximo a um dos hematomas. Antônia estremeceu. Não foi um sobressalto comum. Foi uma reação de dor aguda, contida. "Mãe, isso não é normal." Ele inclinou-se para olhar melhor. "Não precisa, meu filho." Antônia tentou encobrir, mas a voz falhou. Mariana cortou rápido. "Alexandre, pelo amor de Deus, você também. É só uma dorzinha muscular. A sua mãe está fazendo tempestade em copo d'água." Ele ergueu o rosto devagar, olhou para Mariana e algo dentro dele, algo que estava adormecido há muito tempo, finalmente despertou. "Por que você está tão defensiva?" perguntou calmamente. A pergunta caiu pesada no chão do quarto. Mariana piscou, surpresa. "Até eu? Defensiva? Amor, eu só estou tentando ajudar." Alexandre se afastou e se sentou ao lado da cama. Fez um carinho no braço da mãe, a mesma mulher que o criou economizando no próprio prato para que ele pudesse estudar. "Mãe", ele disse baixinho, "a senhora jura que está tudo bem aqui?" Antônia abriu a boca. Queria falar, queria contar cada humilhação, cada madrugada de dor, cada frase cruel que Mariana sussurrava quando ninguém estava por perto. Mas o medo a travou. "Está", respondeu com dificuldade. "Está tudo bem." Alexandre percebeu a mentira. Ele conhecia aquela mulher melhor do que conhecia a si mesmo. Rosângela apareceu na porta segurando um balde e um pano, claramente desconfortável com a tensão. Mariana virou-se imediatamente. "Rô, não atrapalha, fecha a porta, por favor." Rô não fechou. Ficou ali, silenciosa, olhando para Alexandre com um pedido mudo de ajuda. E foi aí que o cerco finalmente começou a se desfazer. Antônia enxugou o canto dos olhos, respirou fundo e disse com a voz vacilante: "Meu filho, só me escuta, por favor." Mariana girou o corpo tão rápido que quase tropeçou. "Não, não comece, dona Antônia. Você sempre faz esse teatro quando ele chega. Eu estou cansada disso." Alexandre levantou a mão. "Mariana, chega." O silêncio seguinte foi tão denso que parecia empurrar as paredes. "Antes de continuar essa história, deixa eu te perguntar uma coisa muito séria. Você já presenciou ou viveu alguma situação em que alguém foi humilhado silenciosamente? Não precisa ter sido algo grave. Às vezes uma palavra, um olhar, já dizem tudo. Comenta aqui nos comentários. Eu leio cada um. E aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque sua interação ajuda essas histórias a chegarem a quem realmente precisa ouvir. O clima agora estava completamente diferente. Alexandre não tirava os olhos da mãe. A máscara de Mariana começava pela primeira vez a rachar diante dele. E para Antônia, uma chama quase esquecida reacendia dentro do peito. Não era esperança ainda, mas era o começo dela. Mariana respirou fundo, tentando recuperar o controle que escapava pelas frestas da situação. Aquilo jamais havia acontecido antes. Nunca Alexandre levantara a mão pedindo silêncio a ela. Nunca a voz dele soara daquele jeito. Baixa, firme, quase estranha. Uma parte dela sentiu um arrepio de raiva.
Outra parte sentiu medo. Alexandre caminhou devagar até o centro do quarto, como se tentasse organizar pensamentos que surgiam em ondas, cada uma mais incômoda que a anterior. Sentia que estava perdendo algo havia muito tempo. Sentia que sua mãe estava se apagando diante dele. E pela primeira vez, começava a se perguntar por quê. Mãe, disse agora num tom mais brando, se a senhora quiser me dizer alguma coisa, eu estou aqui. Antônia baixou os olhos. Meu filho, não quero te trazer preocupação. Mariana rapidamente interveio, quase tropeçando nas palavras. É isso, amor, viu? Ela mesma está dizendo. A sua mãe se preocupa demais, exagera demais. A gente já conversou sobre isso. Alexandre ergueu o olhar para ela e Mariana sentiu algo estremecer dentro do estômago. Eu não estou falando com você, disse ele firme. Foi a primeira fissura real. Um rache profundo no domínio que ela sempre teve. E Mariana sentiu. Antônia segurou o terço com força. Eu só... Tentou, mas a frase morreu ainda no ar. Ela temia tudo. A reação da nora, o julgamento do filho, o peso de estragar a vida conjugal dele. E temia mais ainda abrir a porta para uma verdade que vinha guardando há meses. Rosângela, ainda na porta, torcia as mãos nervosamente. Ela sabia que aquele era o momento. O momento. Mas também sabia que se falasse sem permissão, poderia perder o emprego. E pior ainda, poderia fazer Mariana descontar tudo na idosa depois. Enquanto o silêncio pairava tenso, Mariana se apressou em moldar a narrativa. Amor, ela só está assim porque acordou com dor. Ela vive com essa mania de ficar se esforçando demais. Ontem mesmo ela quis arrumar as coisas sozinha na sala. E eu disse que não precisava. Era convincente. Era exatamente o tipo de frase que Alexandre sempre acreditou. Mas dessa vez, algo não encaixou. Ontem? Ele perguntou. Mãe, a senhora fez esforço ontem? Antônia ficou imóvel. 1 segundo. 2. Mariana respondeu por ela. Claro que não foi esforço, Alexandre. Foi só um incidente bobo. A sua mãe é desastrada, você sabe. Mas Alexandre já não estava ouvindo Mariana. Seu olhar estava completamente focado na mãe. A postura dela, a respiração curta, o jeito como ela se encolhia sempre que a esposa se aproximava. E então ele percebeu outra coisa. A camisola estava levemente enrugada nas costas, exatamente no ponto onde Antônia havia sentido dor ao tocar. Mãe, disse ele com cuidado, vira um pouquinho aqui para mim. Mariana deu um passo à frente alarmada. Amor, não precisa. Ela fica nervosa quando você insiste nessas coisas. Mariana, ele a cortou novamente, sem elevar a voz. Sai um pouco do quarto, por favor. A nora parou, congelou. Nunca jamais Alexandre pedira que ela saísse de um ambiente. Ela não sabia reagir àquilo. Eu... balbuciou. Você está me expulsando? Não estou expulsando ninguém. Só quero falar com a minha mãe. As mãos de Mariana tremeram. Alexandre, isso é absurdo. Eu sempre cuidei dela, sempre estive aqui, e agora você está acreditando que eu fiz o quê? As palavras saíam em desespero crescente. Que eu machuquei sua mãe. É isso que você está insinuando? Alexandre não respondeu. O silêncio dele foi a pior resposta possível. Mariana deu um riso incrédulo, abafado, quase histérico. Meu Deus, é isso mesmo? Alguém está te enchendo a cabeça. O olhar dela voou imediatamente para Rosângela. Foi você, né? Sibilou. Você enfiou besteira na cabeça dele. Rô levou um susto. Eu? Eu não falei nada. Vai ver, não falou mesmo, murmurou Alexandre. Mas está vendo tudo. Mariana, ofendida, sentiu a compostura escorrer pelos dedos. Alexandre, você não vai escolher uma empregada e uma mulher que nem sabe andar direito por causa de dorzinha nas costas ao invés de mim. Eu sou sua esposa. Eu sou a pessoa que está ao seu lado todos os dias. Se você realmente estivesse ao meu lado, respondeu ele, não teria medo de sair 1 minuto do quarto. A frase caiu como um golpe. Por um momento, Mariana abriu a boca, mas não conseguiu emitir som algum.
Então, com passos duros, virou-se e saiu, batendo a porta atrás de si. O silêncio voltou, mas dessa vez não era pesado, era libertador. Alexandre sentou-se ao lado da mãe, respirando fundo. Mãe, por favor, me diga a verdade. Antônia sentiu os olhos marejarem. Aquilo que ela segurou por tanto tempo, aquilo que queimava no peito, finalmente encontrou um caminho. E quando ela abriu a boca para falar, não era mais só dor, era coragem começando a nascer. Antônia respirou fundo, as mãos franzinas apertando o terço como se dele dependesse o pouco de força que ainda restava. Alexandre esperou, sem pressa, mas com o coração batendo como se cada segundo fosse um avanço para um lugar desconhecido e assustador. Meu filho, ela começou, a voz tremendo de uma forma que ele só ouvira quando criança, quando ela tentava parecer forte mesmo derrotada. Eu tentei não te preocupar, você tem tanta coisa, e essa casa grande, essa vida que você construiu. Ele tocou a mão dela. Mãe, me diz. Ela fechou os olhos. A Mariana, uma pausa longa, dolorosa. Ela não gosta de mim, Alexandre. Ele já sabia. Mas ouvir da boca da mãe rasgava mais fundo do que imaginara. Eu tentei ser uma boa sogra. Juro, eu acordava cedo, fazia café, arrumava a mesa, queria ajudar. Mas as lágrimas escaparam. Ela falava que era humilhante ter uma sogra que veio de chão batido, que eu não combinava com a vida que você tem hoje. Alexandre ficou paralisado. Antônia continuou, com a voz cada vez mais baixa. Ela disse que eu era uma despesa, que você só me mantinha aqui por dó e que, se eu quisesse continuar morando contigo, eu precisava merecer. Foi assim que ela falou. O ar saiu do peito dele em um sopro seco. Mãe, o que ela fez? Perguntou com a voz mais grave que já tivera. Antônia virou de lado com cuidado e a dor foi tão nítida que ele sentiu na própria pele. Ela me acorda cedo demais. Manda eu arrumar tudo, limpar tudo. As costas começaram a doer tanto, mas eu não queria ser um peso para você, meu filho. Eu já te pedi tanto na vida e agora você é um homem importante. Eu não queria estragar sua paz. Alexandre sentiu o mundo girar. Uma mistura de culpa, raiva e incredulidade subia pelo corpo como fogo. E por quê? Ele respirou fundo, tentando não gritar. Por que a senhora nunca me contou? Antônia sorriu, e foi um sorriso triste, resignado. Porque você sempre defendeu ela. E eu achava que eu estava sendo mesmo um problema. Eu achei que, talvez merecesse ficar quieta. Essas palavras atingiram Alexandre como uma bofetada. A senhora nunca foi um problema, ele disse com a voz quebrada. Antes que ele pudesse continuar, a porta do quarto se abriu com força. Mariana voltou, mas agora não havia máscara nenhuma. O desespero já não cabia mais dentro dela. O que está acontecendo aqui? Gritou. Você está contra mim, Alexandre? É isso? Contra sua esposa? Ele se levantou devagar. A postura dele mudou. Não era mais o marido submisso ao brilho social dela. Era o filho que tinha acabado de descobrir o pior. Mariana, disse ele firme, quero que você me diga a verdade. Olhe para mim e diga exatamente o que tem feito com a minha mãe. Ela riu, um riso curto, nervoso, sem elegância nenhuma. Isso é um absurdo. Você está emocionalmente influenciado. Essa mulher, apontou para Antônia sem o menor respeito, vive reclamando, vive inventando coisa. Ela quer que você tenha pena. Alexandre deu um passo à frente. Ela está cheia de hematomas, Mariana. Silêncio. O rosto dela empalideceu de um jeito que nem a melhor maquiagem disfarçaria. Hematomas? Repetiu, tentando recuperar o controle. Ah, sim, claro. Ela caiu. Eu já te falei isso. Ela não caiu, disse a voz de Rosângela atrás. Baixa, insegura, mas firme. As três cabeças viraram ao mesmo tempo. Rô tremia tanto que precisou segurar o batente da porta para não vacilar. Seu Alexandre, a dona Antônia não caiu. Ela nunca caiu. Ela vive fazendo esforço porque alguém manda.
porque ela tem medo de dizer não. Mariana explodiu. Sua mentirosa, eu vou acabar com você. Mas Alexandre levantou a mão. Você não vai tocar em ninguém. E foi ali que tudo que Mariana acostumou a controlar desabou. Ela tentou. Eu só pedi umas coisas básicas. Coisas que qualquer pessoa faria. Essa casa precisa parecer impecável. Meus amigos, vem aqui, Alexandre. Você acha que eu vou apresentá-los a uma sogra? Assim, o insulto final, assim, saiu cortante. Alexandre sentiu algo dentro dele quebrar. Não foi só raiva. Foi o luto por quem ele acreditou que ela era. Mariana, você passou dos limites, disse ele. E eu, como filho, não vou permitir mais nada disso. Ela ficou imóvel, como se alguém tivesse arrancado o chão sob seus pés. O que você vai fazer? Perguntou a voz trêmula. Alexandre encarou-a com uma calma perigosa. Eu vou fazer o que devia ter feito há muito tempo. Proteger minha mãe. E nesse instante, Antônia chorou. Não de dor, mas do início de uma liberdade que ela nem sabia se veria de novo. A porta do quarto ficou entreaberta e um silêncio pesado tomou conta do corredor. Mariana permanecia imóvel, sem saber se gritava, chorava ou insistia na versão que vinha mantendo havia meses. A postura de Alexandre deixava claro que nenhum dos antigos truques funcionaria mais. Ele virou de volta para a mãe, ainda sentada na beira da cama, segurando o terço como quem se agarra à última tábua em alto mar. Mãe, a senhora vai para o hospital hoje, disse sem hesitar. Eu devia ter feito isso antes. Antônia tentou protestar, mas Alexandre levantou a mão com delicadeza. Por favor, eu preciso cuidar da senhora. Me deixa cuidar. A idosa finalmente cedeu e, mesmo cansada, conseguiu esboçar um aceno suave com a cabeça. Rosângela deu um passo à frente. Bah, seu Alexandre, posso ajudar a preparar as coisas? Ela não tem condição de caminhar muito. Obrigado, Rô, disse ele com sinceridade. Ajuda muito. Mariana então explodiu. Você está sendo ridículo. Vai levar tua mãe para o hospital por quê? Por causa de umas dores inventadas, de umas marquinhas nas costas. Todo idoso tem mancha, Alexandre. Ele se virou, encarando-a secamente. Minha mãe não está com manchas, Mariana. Ela está com hematomas e dor, muita dor. E você acredita nela? Ela rebateu, como se dissesse o que nunca deveria ser dito. Uma mulher que nem sabe se expressar direito, que nem sabe como funciona a vida que você tem hoje. Foi a frase errada. A pior possível. Alexandre sentiu o estômago virar. Mariana, eu cresci vendo minha mãe trabalhar até o último fio de força. Ela nunca pediu nada para ninguém. Nunca reclamou de dor. E agora você quer me convencer de que ela é o problema? Ele respirou fundo. Não, agora chega. Ela começou a chorar, mas eram lágrimas afiadas, teatrais. Então é isso? Você vai jogar seu casamento fora por causa de uma velha? Rosângela se assustou com a palavra. Antônia fechou os olhos, como se levasse mais uma pancada invisível. Alexandre ficou completamente imóvel. Quando falou, a voz saiu grave, baixa e mais firme do que jamais havia sido. Se você não consegue respeitar minha mãe, você não consegue respeitar a mim. Ela é a pessoa que me deu tudo o que eu tenho. Inclusive o caráter que você insiste em pisar. Mariana começou a se mexer, inquieta, abrindo e fechando as mãos. Você está sendo injusto. Você está sendo louco. Eu só queria que essa casa fosse apresentável, que sua mãe contribuísse, que... Contribuísse? Ele cortou. Minha mãe tem 75 anos e você tem empregados. O que exatamente você queria que ela contribuísse? Lustrar o chão de madrugada? Ela desviou o olhar. E outra coisa, continuou ele, você sabia que ela não podia fazer esforço. O médico falou comigo há meses. E você ignorou. Por quê? Mariana empalideceu. Eu achei que ela exagerava. Não, Alexandre corrigiu, aproximando-se. Você achou conveniente que ela exagerasse. É diferente. A frase atravessou o corredor como uma lâmina silenciosa. Mariana, ele continuou,
Você vai sair dessa casa por uns dias. Ela riu, nervosa. Ah, claro. Agora eu sou hóspede? Quem você pensa que é? O dono da casa? Respondeu finalmente. E o filho dela? O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Mariana abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu. Ela nunca imaginou que Alexandre fosse escolher esse lado. O lado da mãe simples, da sogra, que não combina com o status da família. O lado da verdade. 2 horas depois, Antônia estava na sala sentada com cuidado no sofá, enquanto Rosângela segurava a bolsa dela. Alexandre aguardava o médico chegar para avaliá-la antes de conduzi-la ao hospital. Quando a campainha tocou, Antônia sentiu o coração apertar. Dr. Renato entrou com passos firmes e expressão experiente. Cumprimentou Alexandre e, ao ver Antônia, suavizou o semblante. Dona Antônia, finalmente posso vê-la com calma. A idosa tentou sorrir. Desculpe incomodar, doutor. A senhora nunca incomoda, respondeu ele. Vamos dar uma olhada nessas costas? Rosângela ajudou Antônia a se levantar devagar. Dr. Renato examinou cada marca com o cuidado de quem sabe a dor que não aparece nos exames. Isso aqui não é de queda, disse. Sério. São hematomas de esforço repetitivo, de movimentação constante, além do limite. E alguns já têm dias, talvez semanas. Alexandre sentiu o peito travar. Ela não devia fazer nenhum esforço. A recomendação era clara, continuou o médico. Esses hematomas só aparecem assim quando a pessoa insiste ou quando alguém insiste por ela. Mariana, que permanecia na escada, observando de longe, perdeu o ar. Dr. Renato percebeu. Você é a cuidadora? Perguntou ele, sem saber quem era. Infelizmente não, respondeu Alexandre com ironia amarga. Mas deveria ser. O médico assentiu. Alexandre, eu vou preparar o encaminhamento. Ela precisa de repouso absoluto por algumas semanas e acompanhamento regular comigo. A expressão de Antônia mudou, mistura de alívio e vergonha. Meu filho, não precisa disso tudo. Precisa sim, mãe, respondeu ele, segurando a mão dela. E eu vou garantir. Mariana desceu um degrau, tentando recuperar o controle. Alexandre, a culpa não é minha. Eu não sabia que ela estava tão frágil assim. Se eu soubesse... Dr. Renato a interrompeu de forma polida, mas firme. Não existe não saber quando se convive com alguém diariamente. Alexandre respirou fundo. Mariana, disse encarando-a, saiu alguém daquela casa que passava por cima de você. Agora vai sair quem passou por cima da minha mãe. Ela arregalou os olhos. Você está me expulsando? Estou pedindo que você se retire até eu decidir o que fazer. Perto dela, você não fica mais. A frase caiu como sentença, e pela primeira vez, desde que entrara naquela família, Antônia viu justiça se aproximando. Os dias seguintes passaram devagar, como se a mansão inteira estivesse reaprendendo a respirar. Pela primeira vez em muitos meses, o ar parecia leve, não pela ausência de problemas, mas pela ausência de mentira. Viviane estava longe dali, respondendo pelo que fez. E cada canto da casa parecia finalmente devolver o eco de uma paz que antes era sufocada. Alexandre, ainda abalado, tomou uma decisão que mudou tudo. Ele seria o filho que sua mãe sempre mereceu. Reduziu o ritmo de trabalho, delegou tarefas, reorganizou agendas. O império que construiu poderia funcionar sem ele por alguns dias, mas sua mãe não podia. Ele a levou ao médico, acompanhou cada exame, ouviu atentamente cada recomendação. Dr. Renato foi direto. Os hematomas são profundos, mas vão sarar. O mais importante agora é ela não ter estresse e não fazer esforço físico. Alexandre sentiu o estômago embrulhar. Não era só a dor física da mãe. Era a consciência tardia de que ele permitiu aquilo acontecer debaixo do seu próprio teto. Dona Antônia, mesmo frágil, sorriu para o filho com uma ternura que parecia abraçar anos de silêncio. Meu filho, já passou. O que importa é que você está aqui agora, mas Alexandre não se perdoava tão rápido.
Nos dias que se seguiram, ele fez questão de cuidar dela pessoalmente. Preparou café, ajudou a trocar curativos, sentou ao lado dela no sofá para assistir às missas que ela tanto gostava. Era como se estivesse reconstruindo uma ponte que jamais deveria ter caído. Ro, emocionada, acompanhava tudo em silêncio, ajudando quando necessário, mas sempre respeitando o novo laço que se formava entre mãe e filho. Uma tarde, enquanto o sol entrava suave pelas janelas da sala, Alexandre encontrou sua mãe encostada na poltrona, o terço entre os dedos, olhando para o nada. Mãe, ela abriu os olhos devagar. Eu devia ter visto antes, ele disse, a voz falhando. Eu devia ter te protegido, eu devia ter te ouvido, eu deixei você sofrer sozinha. Dona Antônia levantou a mão devagar e segurou o rosto do filho. Não fala assim. Às vezes, Deus permite que a gente ande por caminhos escuros só para aprender a reconhecer a luz quando ela volta. Você voltou, meu filho, e isso é o que importa. As palavras dela quebraram algo dentro dele, no melhor sentido, porque naquele momento, Alexandre entendeu que amor não era sobre nunca errar, era sobre voltar a tempo. Meses depois, com acompanhamento médico, fisioterapia e repouso, Dona Antônia recuperou grande parte de sua força. Os hematomas haviam sumido, mas as cicatrizes internas foram sendo curadas pelo cuidado, pelo tempo e pelo amor que, finalmente, tinha espaço para florescer. Alexandre, agora mais maduro, transformado, organizado emocionalmente, passou a convidar a mãe para estar presente em todas as áreas da vida dele. E a mansão, antes cheia de tensão, tornou-se novamente um lar. Mas apesar da serenidade reconquistada, algo naquele processo inteiro deixou marcas profundas. Não apenas em Alexandre, mas em qualquer um que testemunhasse aquela história. E é aqui que entra a sua reflexão. A verdade é que na vida, a gente sempre descobre tarde demais quem estava ao nosso lado e quem só ocupava espaço. Dona Antônia acreditou que precisava ser forte em silêncio, mas o silêncio nunca salvou ninguém. O que salva é quando a gente encontra a coragem de enxergar a verdade, mesmo que ela doa, e não vira o rosto para quem mais precisa da gente. Alexandre despertou. E talvez, de algum jeito, essa história seja um convite para todos nós. Acordar antes que a vida cobre um preço alto demais. Enxergar quem sempre nos amou. Proteger quem já nos protegeu um dia. Honrar quem nunca nos deixou cair. Porque no fim, não é o dinheiro, nem o status, nem as casas grandes que dizem quem somos. É a forma como tratamos quem nos deu a oportunidade de existir. Se essa história mexeu com você, deixe que ela faça morada no seu coração. Leve essa reflexão para a sua vida, para os seus dias, para os seus encontros. Não permita que quem te ama sofra sozinho. Não permita que o amor envelheça sem amparo. Não permita que o tempo te ensine tarde demais aquilo que hoje você já pode compreender. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém especial. Isso ajuda demais para que histórias como esta continuem encontrando quem precisa delas. Eu te espero na próxima história.